tudo bom com vocês? Porque comigo tá tudo ótimo. Meu nome é Franciele e estamos aqui para mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje é um vídeo que eu vou fazer para responder uma pergunta que foi feita aqui em um comentário em um dos meus vídeos aqui do YouTube. A pessoa me perguntou que depois eu não voltei mais para falar sobre o assunto, né? Como que foi a minha experiência usando insulina, se eu ainda estou usando, se eu voltei para medicamento em comprimido e como que foi. E realmente, gente, eu fui olhar o vídeo tem mais de um ano e os dias passaram, a vida seguiu e realmente eu não vim aqui contar pra vocês como que foi. Então o vídeo hoje é exclusivamente pra isso. Tô de pijaminha, acredito que a gente já tem intimidade pra isso, né? Então é isso e bora lá pro vídeo. Então, pessoal, eu fiz umas anotações aqui pra mim olhar e não ficar um pouco perdida, porque já se passaram vários meses depois que eu passei a usar a insulina, pra ver se eu consigo responder e deixar bem claro a dúvida do nosso amigo que comentou aqui, certinho? Eu lembro que no último vídeo eu fui lá, dei uma assistida nele, né, e vi que da última vez que eu conversei com vocês, eu tinha acabado de começar a usar a insulina, corri aqui e gravei um vídeo falando pra vocês que eu estava usando insulina. E sim, eu continuo usando insulina e já adianto pra vocês que minha vida mudou muito e pra melhor. A insulina só veio pra acrescentar. Insulina é vida e sim, eu estou usando. Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos o que aconteceu e explicar mais ou menos o que aconteceu. Mas tudo que aconteceu era previsto para acontecer, né, dentro do tratamento, então significa que tudo está assim correndo bem. E sobre o meu pâncreas também, que perguntou se o meu pâncreas ainda funciona. Então, eu fiz apenas 2 exames onde mostravam essa contagem aí, né, de insulina, vamos dizer assim, mais ou menos isso, trazendo para o popular, que eu não sei usar os termos técnicos. Eu tô com eles aqui e vou mostrar para vocês. O primeiro exame eu fiz logo no início do diagnóstico, que era para ver e para confirmar que realmente era, né, diabetes tipo 1. E eu fiz um exame alguns meses depois, só para ver se estava correndo como esperado, né? E sim, estava correndo como esperado. Depois disso, o médico falou que não tinha necessidade de eu ficar repetindo o exame sempre, porque a gente ia seguir o tratamento e as coisas provavelmente iam acontecer como esperado e era só fazendo os ajustes. Não precisava do exame lá para ficar conferindo rotina, né, como uma rotina das consultas também. Porque querendo ou não, o tratamento em si já é tudo muito caro. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Na verdade, são feitos 2 exames juntos, né? Não sei se eu já falei sobre isso aqui no canal, mas eu acredito que sim. Que é o GAD e o peptídeo C. Vou tentar resumir pra vocês. O GAD é um exame para ver se tem o tal dos anticorpos lá que estão atacando as suas células produtoras de insulina. E o peptídeo C é mais ou menos uma contagem de como que tá a sua produção de insulina. Gente, isso é falando no bruto, no popular, não é bem isso, mas é mais ou menos isso. Assim, o que dá pra me entender que o exame, o GAD aqui, esse aqui, se a gente tiver ele com valor alterado, significa que você sim é diabético tipo 1, porque foi o meu próprio corpo que produziu anticorpos que foram lá e atacaram as minhas células produtoras de insulina. Como o médico explicou, pode ser que eu peguei uma virose, pode ser que eu passei por um processo emocional que me afetou bastante e de alguma forma o meu corpo entendeu que as células produtoras de insulina não eram minhas amigas, eram minhas inimigas e produziu anticorpos para ir lá destruir elas. Então esse exame aqui, tecnicamente, no bruto falando, é ele que olha por ele o diagnóstico. Se eu estiver falando alguma coisa errada e alguém que entende melhor sobre o assunto, conhece os termos técnicos e veio aqui assistir, me perdoe. Mas foi isso que eu entendi quando o médico tentou colocar no mais popular possível para mim entender. Beleza. O meu tinha dado um valor aqui, ó, 1.300 e pouco. Aí já tinha afirmado lá que já era, sei lá, já era reagente, já tinha, então não sei esse aqui não.
Mas o peptídeo C eu sei um pouquinho. Esse aqui eu sei que a tendência dele era cada vez mais diminuir a quantidade de produção de insulina. Nesse primeiro exame estava 1,24, estava até bom. Mas aqui, ó, no segundo que eu fiz, alguns meses depois, aquele lá eu fiz em fevereiro e esse aqui eu fiz em novembro do ano de 2018, que foi quando eu tive o diagnóstico. Ele já estava em 0,70. Aí, através desses resultados, foi que o médico falou que não havia necessidade, né, de ficar fazendo o exame sempre, porque era só fazer o tratamento e fazendo os ajustes de insulina conforme a necessidade. Então, como eu falei, eu comecei com comprimido e por vários motivos e tal, que eu já expliquei em outro vídeo, eu comecei a fazer o uso de insulina pela orientação do médico. Aí eu anotei aqui, eu comecei a usar insulina, foi aproximadamente aqui no mês de julho de 2018, eu comecei a fazer o uso da insulina glargina, que o nome comercial é Lantus e Basaglar, você encontra essas duas formas no mercado, até então eu conheço essas duas formas. E eu comecei fazendo o uso de 8 unidades, porque a insulina, ela se mede a dosagem por unidades. Eu comecei fazendo o uso de 8 unidades. Vou explicar resumidamente como que funciona essa insulina aqui. Essa insulina, ela é chamada de insulina basal. E ela tem uma duração no seu corpo de aproximadamente em torno de 24 horas. Então eu tomo ela sempre, uma vez no dia e sempre no mesmo horário. Para mim é tomado no horário da manhã. Eu tomo a minha em torno de 6h30 da manhã, sempre todos os dias no mesmo horário. Aí o que acontece? Ela fica no seu corpo e ela vai sendo liberada lentamente, bem lentamente, até dar as 24 horas e você precisar tomar novamente. Então, tipo assim, de acordo com o que você vai comendo, ela vai estar sendo liberada em poucas quantidades e ela não vai deixar subir muito a sua glicemia, certo? E quando eu comecei a tomar, o médico me explicou que não era para me assustar, não era para mim entrar em pânico, que provavelmente eu ia começar com uma quantidade pequena de unidades de insulina e no decorrer do tratamento, no decorrer que o meu pâncreas fosse produzindo cada vez menos insulina, ele iria aumentando gradativamente a quantidade de insulina. Que não era para mim entrar em pânico se eu começasse com uma quantidade e depois eu me pegasse tomando o dobro, certo? Então isso aí já foi preparado assim. Gente, atualmente eu tomo 2 insulinas. Eu vou explicar nesse vídeo sobre essa, que foi a primeira. E depois eu faço um segundo vídeo falando sobre a segunda, para não ficar muito grande os vídeos, não ficar cansativo de assistir. E vou ver se eu libero os 2 no mesmo dia, porque quem tiver interesse assiste os 2, beleza? Então, gente, essa insulina, quando eu comecei a tomar ela, eu tinha que comprar. E eu comprava uma caixa onde vinham 5 refis, ou então 5 canetas já descartáveis. E essa caixa, né, fechada com 5 tinha um valor para mim de aproximadamente R$160, com um desconto de sei lá o que. Fiz um cadastro, sei lá, não sei como é que funciona, esse da farmácia mesmo. Aqueles cartões de fidelidade, papapá, e ela saía para mim por aproximadamente R$160. E eu usava em torno de uma caneta por mês, porque uma caneta tem 300 unidades de insulina. Então, como eu usava 8 unidades pela manhã, uma caneta dava assim tranquilamente para o mês todo. Lembrando que a insulina, depois de aberta, ela tem a duração de 28 dias. A gente tem que usar até 28 dias. Eu tenho um vídeo falando sobre a insulina aqui no canal, sobre a questão de caneta, de refil. Vou deixar o link aqui no card, acho que é assim que fala, né, gente? Aí quem tiver interesse pode lá assistir, onde eu mostro os tipos de caneta que eu já usei, que eu tô usando, os refil e tal, tá bom? Pra não esticar muito. Aí também, depois na próxima consulta, o médico me explicou que depois de 6 meses fazendo o tratamento, com o uso dessa insulina, eu poderia montar um processo e a partir de então ganhar essa insulina pelo governo. E foi isso que eu fiz. Eu montei o processo junto lá com o povo do PSF, é tudo bem assim. É um processo burocrático? É, mas é fácil de fazer, dá pra fazer tudo pelo seu PSF, ou pro seu posto de saúde, não sei como é que chama aí na sua cidade. Aí as meninas fizeram, a primeira vez faltou documento, depois foi rejeitado, aí na terceira tentativa deu certo, gente. Aí quando foi em setembro de 2019, eu comecei a ganhar insulina pelo processo e ela vem pra mim pelo governo todo, pelo estado, né, ela vem pra mim todo mês. E a cada 6 meses precisam de mandar exames para renovação do processo, pra gente continuar recebendo a insulina, certo?
A que a gente recebe vem em frasquinhos, né, em refis. Aí eu tive que comprar uma caneta para usar o refil, mas tranquilo, deu tudo certo. E sobre a minha experiência usando a insulina, pra mim foi muito tranquilo, tá? Gente, sobre o processo, se você tá aí tentando montar processo pra ganhar aí, não desiste não, viu? É burocrático, é chato, é demorado, mas uma hora sai. Compensa. Persiste. Então, voltando aqui. Sobre a minha experiência com a insulina, pra mim foi muito melhor sim, porque eu detesto tomar comprimido. O médico, desde a primeira consulta lá, né, onde ele me passou a receita lá, ele me explicou direitinho como que tomava, como que aplicava, me passou bastante segurança, me explicou da questão das unidades que iriam aumentando de acordo com o tratamento. E pra mim, gente, mudou minha vida totalmente, me deu mais segurança, sabe? Eu me senti até com mais liberdade e funcionou até melhor do que o comprimido. Não vou mentir, não era todo dia 100, 99, 99. Lógico que não, tinha dias de altos e baixos. E nas próximas consultas o médico foi sim aumentando a quantidade de insulina, aumentou 12, aumentou para 16. Atualmente eu estou tomando 20 unidades dessa insulina pela manhã e mais uma para complementar o tratamento. E, gente, insulina é vida, só tem a acrescentar na nossa vida. Eu nem vejo assim, sabe, ai, que triste ter que tomar insulina. Não, gente, ai, que alegria que eu tenho a insulina. Porque se não fosse a insulina, nós com diabetes nem estaríamos aqui para contar a história. Então, para nós, insulina é vida, entendeu? É uma coisa muito boa. E é isso, a minha experiência foi ótima. Sobre aplicar não dói. Eu acho não, tem um vídeo aqui no canal, vai ser o mesmo. Eu vou linkar ele aqui também para você ver como que eu fiz, como que eu aplico, como que funciona tudo bonitinho, certo? Porém, gente, como nem tudo é 100% perfeito, com o tempo eu fui precisando de cada vez unidades maiores de insulina. E essa insulina, como ela vai liberando lentamente ao longo do dia, se eu comesse alguma coisa que tivesse uma quantidade maior de carboidrato, a glicose subia. Porque a insulina não entendia, né? Ela comeu, peraí que eu vou liberar mais. Não, ela liberava a mesma quantidade constante até que ela acabasse o período dela no corpo. Aí eu fui na última consulta, para falar a verdade, com o médico e questionei com ele sobre, tipo, também, se eu fosse numa festa de aniversário e comesse uma coxinha ou comesse um pão de queijo, a glicemia ia lá pra cima. E que tinha me tirado um pouco da liberdade de sair, de ter vida social, de almoçar na casa das pessoas e comer um pedaço de lasanha, que isso estava sendo ruim. Aí ele falou, tudo bem, é igual eu te falei, isso já era esperado, já era assim que ia acontecer. De qualquer forma, eu já iria introduzir mais uma insulina para você usar. Elas funcionam em conjunto, tá? Não se desespere, ele sempre fala isso, ele é muito sábio. Eu já iria te passar ela, mas então vamos colocar ela nessa consulta agora. E ele passou para mim uma tabelinha, tipo, se tiver maior que 300, toma tantas unidades. Se tiver menor que 200, toma tantas unidades. E ele me ensinou como usar essa também. Na verdade, essa foi a última consulta, né, que eu fui com ele por conta da pandemia, não teve como eu voltar. Eu fiz o que? Os exames aqui na minha cidade mesmo e mandei foto do exame pelo WhatsApp pro meu médico. Ele viu, falou que tá tudo ok, tá tudo estável. E a gente tá mantendo contato. Graças a Deus tem dado tudo certo. Eu vou contar pra vocês a minha experiência usando as duas insulinas, ok? Aí eu vou dividir o vídeo e contar em 2 vídeos pra não ficar muito cansativo de ouvir, certo? Aí agora você pula aí pro próximo vídeo que eu vou contar a experiência com a outra insulina.